Hoje a gente vai conhecer uma plataforma chamada Eleven Labs, onde eu acabei de criar um clone da minha voz usando apenas 1 minuto de áudio. E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo da Sociedade da IA, o canal para você ficar ligado em tudo que está acontecendo no universo da inteligência artificial. No vídeo de hoje eu trouxe para vocês uma ferramenta chamada Eleven Labs. Essa é uma ferramenta de geração de áudio, usando, claro, inteligência artificial, onde você pode clonar sua própria voz, escolher alguma voz da biblioteca deles, fazer dublagem, criar efeitos sonoros e muito mais. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu clonei minha voz, como que eu fiz essa dublagem aqui. He will reverse this executive order and we don't know what will come next. E a gente vai fazer um tour geral pela ferramenta. Mas antes, vamos ver quanto é que você vai pagar por essa ferramenta. A Eleven Labs ela tem vários planos, começando com o plano gratuito, que já te dá acesso a bastante coisa. Você tem acesso à geração de áudio, apesar de estar limitada a 10 minutos, tradução com dublagem automática, criação de vozes sintéticas, geração de efeitos sonoros. Então já é um plano legal. Mas nesse plano você não tem acesso ao clone que eu fiz, que foi o que eu mostrei no começo do vídeo. Para ter acesso a esse clone, você precisa do pacote Starter. Esse pacote Starter, ele custa $5, lembrando que o dólar tá R$6. E ele vai te dar acesso a fazer esse clone que usa gravações da sua própria voz, mas gravações curtas, de tipo assim, entre 1 minuto, no máximo 5 minutos. Eles dizem que 5 minutos, além de 5 minutos, nem adianta mais. Para ter acesso a um clone mais profissional, mais bem trabalhado, você precisa do pacote Criador. Esse pacote custa $11 e ele diz que é um clone mais profissional da sua voz. Inclusive, tem uma coisa interessante nesse clone que você tem que clonar a sua própria voz, tá? Então, o Eleven Labs, inclusive, liga para você e pede para você falar algumas frases lá para eles garantirem que é você mesmo. Porque esse clone você pode vender na plataforma deles. Então, sempre que um usuário usa essa voz que você criou, você ganha um valor. Eu não tenho muitos detalhes sobre essa parte de vender, né, esse clone, mas se é uma coisa que você tem interesse, vale a pena dar uma pesquisada. Bom, mas vamos agora para a parte interessante. Eu tô aqui com a ferramenta aberta e a primeira coisa que a gente vai explorar é a geração de áudio. Para a geração de áudio, você vai vir aqui em Text to Speech e vai escrever a frase que você quer gerar. E aí você tem a opção de escolher a voz que você quer gerar. Aqui vocês podem ver que tem algumas vozes que fui eu mesma que estava tentativas de fazer o meu clone. E você tem outras vozes da biblioteca do Eleven Labs. Eu posso, por exemplo, escolher uma voz aleatória e gerar o texto. No caso, gerar o áudio. Olá, bem-vindos à Sociedade da IA. Vamos ver o que acontece com a minha. Olá, bem-vindos à Sociedade da IA. Eu achei legal, eu achei que tinha minha entonação, é mais ou menos isso mesmo que eu falo, tá? Mas como foi que eu fiz essa voz, né? Para fazer essa voz, eu vim aqui em Vozes e eu escolhi adicionar uma nova voz. Bom, aqui você tem a opção de fazer o design de uma nova voz a partir de um prompt de texto e você tem a opção de clonar a sua voz instantaneamente, que foi o que eu fiz. Quando a gente clica aqui, a gente coloca um nome para nossa voz. Você viu que eu coloquei nomes super criativos, Camila, Camila 2, Camila 3, que foram as tentativas que eu fiz. E aí você vai fazer o upload de um arquivo de você mesmo falando, ou você vai gravar na hora. Eu vou dizer que das 3 tentativas que eu fiz, a que melhor funcionou foi quando eu coloquei tanto um arquivo que eu mesmo fiz o upload de eu falando, quanto gravei na hora, tá? Então eu fiz essa mistura e eu achei que foi melhor. E aí, qual foi o pulo do gato aqui? Porque eu fiquei pensando, bom, o que eu vou gravar, né? Eu abri o meu ChatGPT e eu falei pra ele que eu tava criando esse clone digital e que eu precisava fazer o upload de um arquivo de áudio onde eu falo várias frases. E aí eu falei pra ele, eu gostaria que você criasse 15 frases para eu falar nesse arquivo que incluam uma boa quantidade de sons da língua portuguesa. E aí ele criou 15 frases para mim que eu li enquanto gravava pro Eleven Labs. E aí, fora isso, eu mandei um corte do podcast de 1 minuto. Então ficou essas duas coisas, o corte do podcast
e o arquivo que eu gravei na hora, onde eu estava falando essas 15 frases. O Eleven Lab só deixa você gravar áudios de 30 segundos por cada vez, então eu tive que gravar vários áudios separados. Mas no final das contas deu tudo certo. E aqui, outra coisa que foi importante nos meus testes empíricos foi colocar esse label, né, que seriam rótulos. Então você vai clicar aqui em adicionar, e a única coisa que eu botei foi, eu coloquei female, então para indicar que eu sou uma mulher, e eu coloquei Brazilian, para indicar que eu sou brasileira. E aí eu descrevi dizendo que era uma mulher brasileira falando em português. Só isso que eu fiz. Cliquei nessa caixinha para aceitar tudo e coloquei em adicionar voz. E aí eu fiz 3 testes, como eu falei para vocês. O primeiro eu achei que não foi legal, aí fiquei bem desanimada, não parecia nada comigo. Só que foi sem eu ter feito esses truques de colocar 2 tipos diferentes de arquivos e de colocar realmente o label que eles pediram e a descrição da voz. Quando eu fiz tudo certinho, aí At first gerou... sight, everyone seems like human. Aí gerou essa voz aqui, que foi a que eu mais gostei, e foi a que eu usei para gerar o áudio. E aí eu coloquei aqui o áudio que eu queria, botei para gerar o texto, e ficou assim. Olá, bem-vindos à Sociedade da IA. Outra coisa que você pode brincar é o Voice Changer. Então, nessa opção aqui, você vai fazer ou um upload ou vai gravar um áudio com o texto que você quer. E aí você vai escolher uma voz e esse áudio vai ficar adaptado à voz que você quer. Então, vamos fazer um teste. Eu vou, por exemplo, falar aqui alguma coisa. O rato roeu a roupa do rei de Roma. E aí, eu vou escolher uma voz. Então, vamos escolher, sei lá, uma voz de homem aqui. Vamos escolher o Brian. E vamos gerar esse áudio e ver como vai ficar o Brian falando a frase que eu falei. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Até bom, né? Gostei. Bom, outra coisa que a gente pode fazer também é adicionar efeitos sonoros. Então aqui eu tinha feito até um teste onde eu coloquei um carro passando e acelerando para ver como que ficaria esse efeito. E aí vamos ver como ficou. Aí, depois de alguns segundinhos, temos aqui as gerações para a gente dar uma analisada. Legal. Então, se você tem aí, sei lá, você tem um canal no YouTube e você quer fazer alguns efeitos sonoros e você tem alguma dificuldade de achar na internet, essa é uma excelente opção. E aí, vamos falar agora sobre uma das partes que eu achei mais interessantes, que foi a parte da dublagem. A gente vem aqui no Dubbing Studio, estúdio de dublagem, e você vê que eu já fiz aqui um teste. Esse teste que eu fiz foi o seguinte, eu cliquei aqui em criar uma dublagem, coloquei o nome que eu queria, coloquei a minha linguagem inicial, que era o português, e selecionei a linguagem que eu queria que fosse dublado, que era o inglês. E aí eu fiz o upload de um corte do nosso canal. Não cliquei em nenhuma dessas opções, coloquei que tinha uma pessoa falando, coloquei o tempo, né, que eu queria cortar a parte que o Jonathan estava falando e focar só na minha voz, e criei a dublagem. Esse demorou um pouquinho, tá? Demorou uns bons minutos, eu acho que pouco mais de meia hora, mas o resultado ficou tão legal que eu achei que valeu a pena. Eu vou voltar aqui para mostrar já o resultado para vocês, porque demorou um pouco, né? Então, vamos mostrar já o resultado final. Do lado esquerdo, a gente tem o áudio que eu realmente estava falando no corte que eu upei. E aqui do lado direito, a gente tem a transcrição do áudio que foi gerado. Então, vamos dar uma olhada no que é que saiu. Trump won the elections. What would that mean for artificial intelligence and technology? One of his first statements is that he wants to reverse the executive order that Biden issued during his term. This executive order from Eu não gostei desse começo, fiquei um pouco desencorajada, mas saca essa segunda parte que eu acho que ficou bem mais legal. And one of Trump's statements is that he was hindering innovation and technological development. So he says he will reverse this executive order and we don't know what will come next. But from what we already know of him, his speech, and the people close to him, we imagine then that there will be a bit less regulation and a bit more speed. É muito interessante me ouvir falando inglês na versão deles, porque inglês já é uma língua que eu falo, e eu já sei como é meu sotaque em inglês, então eu não me identifiquei muito. Mas talvez se eu tivesse feito essa dublagem numa língua que eu não conheço, que eu não sei falar, ia soar muito mais natural nos meus ouvidos. Mas quero saber de vocês, o que vocês acharam dessa dublagem, se vocês acharam legal. O que vocês acharam do clone da voz?
Eu acho que não ficou 100%, né, ficou um pouco ainda robótico, talvez seja por causa do português. Eu vi alguns vídeos onde a pessoa falava inglês e soava muito mais natural, então a gente tem um pouco essa desvantagem, né, que a maior parte do dataset em que a IA é treinado é realmente em inglês, então o áudio em inglês acaba ficando um pouco mais natural. Mas apesar disso, eu achei um teste bem interessante e eu acho que dá para brincar com essa ferramenta de várias formas. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse pequeno tour que a gente fez pela Eleven Labs. Deixa nos comentários o que vocês acharam, tanto da clonagem da voz, quanto da dublagem, dos efeitos sonoros. Deixa um like nesse vídeo pra gente fazer muito mais conteúdo para vocês. E deixa também sugestões, o que vocês querem ver, que outras ferramentas vocês querem que a gente explore e traga por aqui. É isso, um cheiro e até a próxima!